Olá pessoal, tudo bem? Hoje o vídeo é em um ambiente diferente, sobre um assunto diferente que eu ainda não conversei com vocês aqui no YouTube. E o assunto de hoje é Instagram. E sim, eu estou aqui com meu microfone de lapela, porém está um caos aqui fora, muito barulho, crianças jogando bola, tá tendo obra aqui também no condomínio e eu preferi colocar o microfone bem próximo da minha boca para poder captar melhor o som para vocês. Porque, gente, num vídeo, o que mais importa é o som. Tá, a imagem importa também, mas o som é muito importante. E aí, eu quis gravar de forma bem espontânea. Eu tava aqui refletindo, escrevendo aqui no meu bullet journal. Inclusive, gente, quem vem me acompanhando aqui, ó, meu bullet journal sobrevive. Eu fiquei com um pouco de ranço dele. Eu enjoei bastante dessa capa preta e depois eu peguei amor de novo, porque eu sou dessas. Então eu tava aqui escrevendo umas ideias de vídeos pra gravar aqui pra vocês e já faz um tempinho que eu tô com esse insight, com esse pensamento em gravar um vídeo pra vocês falando sobre como eu tô usando agora o Instagram e como que abrir um canal no YouTube me tirou um peso das costas gigantesco sobre o Instagram. Eu tô achando que eu vou odiar esse vídeo porque tá muito barulho. A gente sabe que o Instagram vem mudando ao longo do tempo, ao longo dos anos. Ele surgiu como uma rede social onde a gente postava foto de comida, a gente postava foto com aqueles filtros do próprio Instagram, coisas do cotidiano, e cada um ia registrando as fotos de uma forma assim bem diferente, né? Cada um assim com aquelas molduras. Os celulares não tinham muita qualidade, então a gente disfarçava a falta de qualidade das fotos com filtros. Então a gente botava ruídos nos filtros, a gente fazia umas cores muito loucas, efeitos diferentões. Isso disfarçava a falta de qualidade das fotos. E a gente compartilhava o cotidiano e tudo mais. Até que chegou um momento em que o Instagram começou a ser usado como um lugar para se vender algo, ou serviços ou produtos. Então você se torna um influencer, ganha bastante espaço, bastante seguidores, começa a monetizar de uma certa forma, né, vendendo, apontando seus produtos. E foram criados muitos cursos, muitos influencers também que vendiam cursos nos ensinando a monetizar em cima dessa base de seguidores. E a impressão que dava o tempo todo é: se você está usando seu Instagram como um álbum de fotos, você está perdendo dinheiro. E sim, gente, isso foi o maior gatilho de muitas pessoas que começaram a pensar: meu Deus do céu, eu preciso criar um produto, eu preciso criar um serviço, eu preciso vender alguma coisa no Instagram para os meus seguidores. E esse também foi o meu caso, porém, eu nunca cheguei de fato a fazer isso. E aí eu tô falando num período ali pré-pandemia que se intensificou na pandemia. E eu, como dava aula de yoga, eu comecei a pensar o seguinte: deixa eu nichar meu Instagram falando sobre Índia. Eu tava na Índia também, eu passei um tempo na Índia, então eu pensei o seguinte: eu vou me dedicar aqui no Instagram para produzir conteúdo sobre Índia, sobre yoga, sobre hinduísmo e só falar sobre isso. Ah, mas eu tirei uma foto tão bonitinha do meu cachorro. Não. Foto do cachorro não, porque não é do tema do seu nicho. E por isso, eu comecei a ganhar muitos seguidores que gostavam desse assunto. Porém, eu fui deixando várias partes de mim de fora, porque eu tinha que produzir um tipo de conteúdo que fosse correspondente àquilo que eu estava vendendo. Eu nunca vendi nada, como eu falei, né? Nunca vendi curso, embora alguns seguidores tinham me pedido para eu dar alguns cursos online, mas eu nunca me dediquei muito, porque eu sempre fui muito de ensinar presencialmente. E aí o que aconteceu? Eu meio que fui ficando para trás, porque muita gente do yoga começou a entrar em plataformas, vender aulas de yoga, vender cursos e tudo mais, e eu fiquei ali no presencial. Chegou pandemia, o que aconteceu? Muita coisa desmoronou, mas eu continuava naquela: eu preciso fortalecer a minha marca pessoal relacionado a yoga, hinduísmo e tudo relacionado. Só que eu tô falando com o microfone muito na frente, né? Tá ficando feio. E eu sempre carreguei esse peso de ter que produzir um conteúdo que fosse ensinando alguma coisa ou sendo útil para as pessoas ali que me seguiam. Então eu acho que essa questão de ser útil no Instagram é um peso para muita gente que me acompanha aqui e muita gente que tá lá no Instagram que talvez nem frequente tanto aqui a nossa casa no YouTube. E aí eu vou te contar mais ou menos o que eu sentia no Instagram que me fez também
refletir muito a minha presença lá. Eu sempre vi o Instagram muito assim como uma vitrine para que eu pudesse divulgar meus serviços, divulgar minhas aulas de yoga, me posicionar nesse mercado. E deletar o Instagram era uma coisa impensável. Eu não ia de jeito nenhum deletar meu Instagram. Eu sequer pensava em deletar o aplicativo do meu celular. Era mesmo como se eu deletando o Instagram ou deixando de usar ou deixando de estar ali o tempo todo significasse perder oportunidades profissionais. Porque um dia fora do Instagram significava que todo mundo estava no Instagram, menos eu. Olha aí o FOMO, né? Que é o medo de ficar de fora, o medo de perder alguma coisa importante que esteja acontecendo no mundo. Isso é muito real. Se bem que no meu caso não era nem medo de perder alguma coisa que estivesse acontecendo no mundo, era medo de perder um posicionamento profissional. E aí eu tentava, de todas as formas, produzir conteúdo útil. Então eu planejava, eu tinha o meu caderno, eu tinha ideias de posts, eu escrevia muitas coisas. E o que acontecia às vezes é que às vezes eu passava horas produzindo uma foto com uma legenda super profunda e ali não tinha muitas curtidas, ninguém se interessava, pouquíssimas pessoas se interessavam e aquilo passava e no dia seguinte já não era mais útil, já não entregava mais. Essa é a lógica do Instagram. E tudo bem que essa é a lógica do Instagram, ele funciona assim, a plataforma oferece isso. E eu acho muito importante que a gente tenha capacidade, a possibilidade de parar e refletir. É ali que eu quero estar? É essa a lógica que eu quero seguir? Essa lógica funciona para o que eu quero? Porque é o seguinte, eu sou daquela era dos blogs, lá das antigas, eu sempre gostei de escrever muito, sempre gostei de despejar sentimentos, despejar muitas ideias ali. E no Instagram eu sempre me senti muito apertada. Era como se eu estivesse em um cômodo muito apertado, onde não houvesse espaço suficiente para eu me esticar, para eu colocar para fora todas as ideias, todos os meus pensamentos que eu tinha. E aí o que acontecia? Às vezes eu abria a câmera, os stories, começava a conversar. Às vezes eu ficava em silêncio total e de repente eu acordava com vontade de falar, como eu estou falando aqui agora. E aí, um minuto, mais um minuto, mais um minuto, e quando eu via, eu tinha 10 stories falando sobre um único assunto, tentando me aprofundar, algumas pessoas interagindo comigo, mas a gente sabe que não funciona tão bem assim, né? Então as pessoas iam começando a deixar de acompanhar. Quando eu via no final do dia, 2 pessoas chegaram até o final. E eu sei que isso acontece no YouTube. Eu sei que nem todo mundo assiste um vídeo até o final, porque às vezes o vídeo não está interessante, às vezes a pessoa assiste 2 minutos de um vídeo de 20 minutos e vai fazer outra coisa, né? Mas o vídeo tá ali. O vídeo não vai se perder. Se semana que vem, mês que vem, ano que vem, a pessoa lembrar disso e falar, olha, aquele vídeo eu tinha até achado interessante, mas eu não pude acompanhar até o final, naquele dia do ano passado, ela pode assistir novamente até o fim. E isso não acontece no Instagram porque, novamente, é uma outra lógica que a plataforma funciona. E tá tudo bem. E a reflexão que eu venho fazer hoje é o seguinte, a gente precisa entender como que as plataformas funcionam e pensar se a gente vai colocar toda a nossa energia nessa plataforma ou em outra, porque às vezes a gente funciona de uma forma diferente, às vezes a gente quer falar muito, a gente quer despejar toda a nossa criatividade, às vezes em texto ou em vídeo, e a plataforma que a gente acha que é a melhor pra gente não necessariamente funciona do jeito que a gente gostaria que ela funcionasse. E da mesma forma que eu tô aqui, liguei a câmera, eu estou no iPad aqui, com a câmera frontal, peguei meu microfonezinho aqui e tô gravando de forma espontânea pra vocês aqui. E depois eu vou editar, vou tirar alguns cortes, né? Até porque tá tanto barulho aqui, que de vez em quando vem um barulho enorme e eu tenho que parar e ficar assim, até o barulho acabar. Mas eu vou tirar isso na edição, obviamente. Mas tá sendo espontâneo. Eu simplesmente pensei, eu vou gravar um vídeo agora. Ó, foi o que eu falei. E eu pensei, eu vou gravar um vídeo agora e eu vou editar e eu vou publicar. E pessoas daqui a 1 ano, 2 anos, 3 anos vão assistir esse vídeo aqui. E eu posso assistir também. Desse vídeo também eu posso tirar algumas ideias e gravar um novo vídeo num ambiente melhor, mais controlado, talvez. Mas o que eu venho falar com vocês é o seguinte. Muitas vezes a gente tem aquela inspiração na hora e a gente quer despejar em textão, como eu escrevo bastante aqui no meu bullet journal. E, aliás, gente, quando eu saio de casa, eu levo meu bullet journal. E se eu tiver que escrever textão, vai nele mesmo, tá? Meu caderno de estudo só fica em casa. E é isso. É ter espaço. Quando eu vim pro YouTube, e fez 1 mês que eu vim pro YouTube,
eu senti que aqui eu podia ser eu poderia gravar, eu poderia me expressar, eu poderia gravar um vídeo super sério, explicando alguma coisa super técnica, ou eu poderia simplesmente ligar a câmera e gravar de forma espontânea. Inclusive, gente, vai ao ar em breve, é o próximo vídeo, um vídeo de eu fazendo um destralhe das minhas roupas que eu trouxe lá da casa dos meus pais. E eu me diverti tanto fazendo aquele vídeo, e ele destoa tanto dos últimos vídeos, né, que eu falei sobre Kindle, mostrando direitinho, fazendo unboxing. E esse vídeo que vai ao ar, ele destoa muito, ele é muito diferentão. E eu adorei gravar aquele tipo de vídeo. Então, assim, eu sou múltipla, eu adoro diferentes moods. Então, às vezes eu tô super caseira, às vezes eu tô na praia. Eu acho que um ser humano é assim. E no Instagram, eu não achava espaço pra mostrar tudo, todas as minhas facetas. E agora que eu vim pro YouTube, que eu me senti super livre pra simplesmente ser quem eu sou, e eu gravei aquele vídeo pra vocês falando sobre como que eu consegui lidar com várias questões, chutar o balde e ser eu. É basicamente isso o vídeo, né? Mas eu falei com palavras mais bonitas, mas basicamente é isso. Chutei o balde e agora eu sou eu. E quando eu vim pra cá, eu me senti tão bem, mas tão bem, que o meu uso do Instagram tá sendo agora totalmente diferente. Eu tô usando meu Instagram como se fosse simplesmente um diário, como se fosse antigamente, sabe? Eu tirei uma foto assim meio nada a ver, eu boto um filtro que eu achei aconchegante e eu posto, e às vezes eu não escrevo nada, nem legenda, nem nada. Por quê? Eu não tenho mais o foco de produção de conteúdo no meu Instagram. Meu Instagram agora é um diário visual. São assim, como se fossem pequenas gotas do meu dia a dia, do meu cotidiano, e eu posto quando eu quero e se eu quiser. E mudar essa forma como eu enxergo a plataforma também me tirou um peso enorme das costas, e por isso eu decidi gravar esse vídeo aqui pra vocês, porque talvez você passe pela mesma situação, talvez você também sinta ansiedade com o Instagram, talvez você sinta que ali não é o seu lugar, talvez você sinta pressionado a produzir conteúdo de uma certa forma, com uma certa lógica que não faz sentido pra você. Às vezes, sei lá, você tem um trabalho CLT, você tem outra atuação aí no mercado e você tá usando o Instagram como se fosse uma extensão do seu trabalho. Será que você precisa usar as suas redes sociais o tempo todo como uma extensão do seu trabalho? Será que isso é para todo mundo? Se você não ganha dinheiro com o Instagram especificamente, né? Ou seja, se você não tem uma loja online, que você precisa estar ali trabalhando no Instagram, mostrando seus serviços, mostrando os seus produtos, talvez você possa usar o seu Instagram para postar fotos que você quiser. Eu consegui redirecionar toda a minha atenção de produção de conteúdo aqui para o YouTube, porque aqui no YouTube eu consigo gravar bastante, eu consigo falar bastante, e eu acho que eu posso experimentar diferentes modelos, diferentes formas de me expressar aqui, sem me sentir em um cômodo apertado, onde eu não possa abrir meus braços, onde eu não possa me expandir como eu me sentia lá no Instagram. E a questão é que agora aqui no YouTube eu me sinto como se eu estivesse num lugar mais amplo, sabe? Onde eu possa me esparramar. Eu acho que essa é a palavra certa. Aqui eu posso me esparramar, aqui eu posso ser eu, aqui eu posso gravar sobre vários assuntos. E lá no Instagram eu tinha tempo limitado para falar tudo que eu queria falar. Então hoje eu consigo perceber que o Instagram não é o meu espaço de aprofundamento. Que os meus dois espaços, minhas duas casinhas no digital é aqui, o YouTube, onde eu posso conversar com vocês por meio de vídeos, e também lá no meu blog Camilando, onde eu posso conversar com vocês por meio de textos. De vez em quando eu tô de noite, de madrugada, assim, eu tenho uma ideia e eu quero escrever. Então, meus textões são despejos mentais também, assim como alguns vídeos aqui também serão esse tipo de despejo mental, porém em forma conversando. Eu poderia estar gravando stories falando com vocês lá no Instagram, só que imagina só, gente, quantos stories eu estaria falando no ouvido de vocês se eu tivesse lá no Instagram. E detalhe, 24 horas, né? Isso daqui a 1 ano, daqui a 2 anos, 5 anos, esse vídeo estará no ar. Eu espero que sim. Então, pra mim, eu acho que eu finalmente encontrei o meu lugar ideal pra conversar com vocês, pra expressar minha criatividade, pra expressar as minhas ideias também. Então, vai aí uma pergunta pra você. Se você também tá sentindo que o Instagram tá sendo um espaço apertado pra você, e às vezes você fica lá, navega por lá e não se acha tão confortável, talvez seja a hora de repensar como você está usando aquela rede social. Ou talvez você só precise
reconfigurar a forma como você está usando o Instagram. Então, gente, entre crianças no futebol, chutando a bola e marteladas de uma obra que tá tendo aqui no condomínio, eu acho que eu vou encerrar esse vídeo agora e eu quero saber de você se você se identifica com o que eu contei aqui em relação aos meus sentimentos sobre o Instagram. Obviamente, gente, todo mundo pode discordar, sejam educados, aqui é a minha bolha de serenidade e se você tá chegando hoje por aqui, seja muito bem-vindo e não se esqueçam que aqui é um lugar de calma e de respiro em um mundo super barulhento. E, gente, eu esqueci de me apresentar. Eu sou a Camille Carvalho e aqui nesse canal eu busco criar uma bolha de serenidade em um mundo barulhento. E se você gostou desse vídeo, deixa seu like, se inscreve aqui no canal. Vamos educar o nosso algoritmo desde já. Então já se inscreve no canal, já deixa o seu like, comenta aqui embaixo o que você acha de tudo isso que eu falei e me conta como é que você usa o Instagram ou até mesmo se você já deletou, já desistiu dessa rede social. Me conta também qual sua rede social favorita. E eu acho que por hoje é só, pessoal. Já tá muito caótico por aqui, já tá um mundo muito barulhento, muito ruidoso ao meu redor. Eu já estou ficando agoniada com tanto barulho por aqui. E eu prometo que nos próximos vídeos eu vou tentar encontrar um horário menos barulhento, menos ruidoso, para nossa bolha de serenidade ficar mais agradável. E eu espero que o cancelamento de ruído desse microfone tenha funcionado adequadamente, senão eu vou ficar muito chateada. Então, é isso, pessoal. Até a próxima e tchau!